Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu vou iniciar então uma série de vídeos falando sobre sistema neuroendócrino, depois eu vou falar sobre sistema neuromuscular, depois eu vou falar sobre sistema cardiorrespiratório, sistema cardiovascular, inúmeros sistemas da nossa fisiologia que estão atrelados ao treinamento de força. Então, esses vídeos são exclusivos para o grupo de estudos Prescrição no Treinamento de Força. Então, nesse grupo, eu disponibilizo semanalmente artigos falando sobre inúmeros sistemas da nossa fisiologia e a relação desses sistemas com o treinamento de força e também como que o treinamento de força pode gerar adaptações positivas, né, no nosso corpo, seja a nível muscular, seja a nível metabólico, seja a nível psicológico. Então, tudo que envolve o treinamento de força é discutido nesse grupo de estudo. Então, se você tiver interesse, você que está assistindo esse vídeo e não está ainda participando do grupo de estudos, é só acessar o meu perfil lá no Instagram, vocês podem ver aqui, o professor Danilo Rodrigues, e lá você consegue fazer parte do grupo de estudos pelo link que está disponível na bio, ok? Então, vamos lá. Cada aula, né, que eu irei apresentar aqui é destinada a criar um entendimento sobre o sistema para, posteriormente, nós podermos realizar discussões, nos aprofundar um pouquinho mais sobre o que a ciência traz a respeito de determinados assuntos de forma atualizada ali, para que nós consigamos interpretar essas informações e utilizá-las na prática. Então, fisiologia do sistema neuroendócrino. Quando nós pensamos em sistemas, né? Principalmente quando se fala neuroendócrino, nós já podemos ver a junção de dois sistemas, que é o sistema neural, tudo aquilo que envolve o sistema nervoso, e também o sistema hormonal, tudo aquilo que envolve os hormônios, né? Então, quando nós pensamos na fisiologia neuroendócrina, nós já podemos associar que são dois sistemas vinculados, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino, que é responsável ali pela produção dos hormônios, ok? Então, fisiologia neuroendócrina. Quando nós pensamos em fisiologia e começamos a discutir sobre fisiologia, nós precisamos entender as respostas que acontecem para entendermos justamente as adaptações que acontecem frente a um determinado estímulo. No caso, nós estamos falando sobre exercício, sobre treinamento de força. Então, quando nós pensamos no sistema nervoso, inicialmente nós precisamos entender como que funciona o sistema nervoso. Para depois a gente entender como funciona o sistema endócrino, para depois a gente entender como funciona o sistema neuroendócrino e depois como que existe uma relação entre a prática do treinamento de força com o sistema neuroendócrino. Então, quando nós pensamos no sistema nervoso, eu vou segmentar dessa maneira, né? Então, a cada vídeo eu vou trazendo mais conteúdo, mais conteúdos complementares a esse, para que a gente chegue no entendimento do todo. Então, quando nós pensamos no sistema nervoso, nós podemos fazer uma divisão. Eu acredito que dessa maneira fica bem didática, né, como você está vendo aqui na imagem. Nós podemos dividir o nosso cérebro, né, nosso sistema nervoso, em três. Então, nós temos o cérebro, tronco encefálico, cerebelo. O cérebro, nós temos algumas divisões, né, que é o telencéfalo. Então, as cores aqui remetem à região, né, específica. O diencéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo. Então, basicamente, anatomicamente, seria essa divisão. Quando nós pensamos no sistema neuroendócrino, nós vamos nos ater bastante a essa região aqui, que é o diencéfalo. O diencéfalo, ele é dividido, subdividido, né, em tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Por quê? A maioria dos estímulos que favorecem as respostas hormonais passa, então, pelo diencéfalo e especificamente pelo hipotálamo, ok? Então, sempre nós vamos fazer uma relação das respostas neuroendócrinas através de um caminho específico. Então, lá na frente, quando eu começar a falar sobre os artigos, eu vou sempre retomar a questão do hipotálamo, principalmente, quando falarmos ali de determinados hormônios, né? Então,
Hoje, nós vamos entender o começo desse caminho, dessa trajetória para que as respostas hormonais aconteçam. Nós temos centros de controle autonômico no encéfalo. Quando nós usamos o termo autonômico, nós queremos dizer que é algo que está além do nosso controle. Então, são estímulos que acontecem que não estão ao nosso controle. Nós não decidimos se esse estímulo vai ser intenso ou menos intenso, se vai atingir determinado tecido, determinado órgão ou não. Ele simplesmente acontece através do sistema nervoso autônomo. E nós temos controles, ali centros de controles autonômicos no encéfalo. E quando nós observamos uma imagem como essa, também que eu acredito que é uma imagem bem didática, né? Lembrando que tudo que eu estou passando aqui é algo um pouco mais didático e que existe uma profundidade além disso que eu estou passando aqui. A ideia é que a gente consiga entender o básico das funções do sistema neuroendócrino para depois conseguirmos, pelo menos, discutir os artigos científicos sobre o sistema neuroendócrino. Então, quando nós pensamos nesses centros de controle, né, nós podemos imaginar, por exemplo, ó, nós temos aqui a visão, olho. Então, tudo aquilo que nós visualizamos, seja um acidente de trânsito, seja uma iluminação muito forte, seja uma paisagem, tudo isso vai gerar um estímulo, veja que interessante, ó, vai passar lá pelo diencéfalo, e nesse caso aqui, né, vai para o córtex visual, fazer interpretações, etc. e tal. Mas vai passar lá pelo diencéfalo. Quando nós pensamos, lembra lá o tálamo, né? Epitálamo, hipotálamo, então vai passar todo esse estímulo aqui visual para essa região. Quando nós pensamos, por exemplo, em estímulos dentro de uma academia, por exemplo, onde eu tenho um ambiente favorável ali para me exercitar, eu vou ter estímulos que vão favorecer a produção de determinados hormônios também. Então, o estímulo visual ele é capaz de gerar essa liberação desses hormônios através das vias que nós vamos discutir posteriormente. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma sensação de dor, uma mudança na temperatura, mudanças na pressão ou na propriocepção, por exemplo, durante o exercício, eu estou fazendo um exercício, seja no supino, seja no agachamento, eu estou tendo estímulos de propriocepção. Eu preciso me manter em estabilidade, eu preciso ativar músculos específicos, eu preciso ter uma coordenação intermuscular. Esse estímulo de propriocepção vai passar lá pelo encéfalo e, consequentemente, vai lá para o córtex motor, mas vai passar pelo diencéfalo. Então, vou ter estímulos ali nessa região que vão favorecer também a produção hormonal. Quando nós temos, por exemplo, estímulos auditivos, um som muito alto, um barulho muito alto, uma música muito alta, ou o contrário, eu tenho um silêncio pleno, como, por exemplo, no momento que nós estamos dormindo, né, nós buscamos ali um silêncio absoluto. Tudo isso, seja pouco barulho, silêncio ou muito barulho, também vai estimular o diencéfalo, que vai favorecer, então, a produção de determinados hormônios. E vai mexer com o sistema autonômico. Então, veja, todos os estímulos que nós temos externos, né, vão estimular o nosso sistema nervoso, e como o nosso sistema nervoso ele está vinculado com o sistema endócrino, ele vai favorecer a produção de hormônios, que são sinalizadores, basicamente. Então, quando nós fazemos o exercício, nós estamos criando estímulos, consequentemente, nós vamos ter produção de hormônios. Então, o exercício, o treinamento de força, ele é, sim, um mecanismo, né, uma via para favorecer a produção hormonal. Mas nós precisamos entender que todo o restante vai favorecer isso, não somente o exercício que nós poderíamos até traduzir ali como um estímulo específico de propriocepção, mas a dor percebida ali, o aumento da temperatura, seja na atividade aeróbica, por exemplo, ou um treinamento de alta densidade ali na musculação, também vai favorecer mudança na temperatura, eu vou precisar ajustar essa temperatura, e às vezes eu preciso dos controles hormonais também para fazer alguns ajustes, e todos esses comandos hormonais, eles vão partir do diencéfalo, principalmente do hipotálamo, principalmente. Acredito que
falar do hipotálamo, das vias ali relacionadas a hipotálamo e hipófise, é o básico que nós precisamos saber para discutir sobre hormônios e treinamento de força. O sistema nervoso autonômico, ele pode ser dividido como parasimpático e simpático. E esses estímulos, parasimpático e simpático, eles acontecem de forma autonômica, como é o nome do sistema nervoso autônomo, de uma maneira que nós não conseguimos controlar. Então, por exemplo, quando nós ativamos a via do sistema nervoso parasimpático, nós temos lá, por exemplo, um estímulo que vai favorecer que a pupila se contraia. Então, o parasimpático, por exemplo, está também relacionado com relaxamento. Então, uma pupila dilatada, ela está relacionada com estresse. Ou, por exemplo, um ambiente com pouca luz. Eu preciso dilatar para que a pupila consiga alcançar o mínimo de luz que está presente naquele ambiente. Então, é um estresse. Então, o sistema nervoso simpático, ele é ativado quando está no estresse, e quando eu estou no momento de relaxamento, eu tenho uma atuação do sistema nervoso parasimpático. Um dos efeitos ali, uma das ações desse sistema nervoso parasimpático é que a pupila se contraia. Então, tudo isso vai ser guiado, podemos dizer assim, vai ser determinado pelos estímulos externos que vão manipular ali as ações aqui do sistema nervoso simpático parasimpático, são partes do sistema nervoso autonômico. Então, mais uma vez, nós temos estímulos externos que vão estimular o nosso sistema nervoso, principalmente o nosso sistema nervoso autônomo, que vão gerar estímulos em vários tecidos e órgãos que não dependem da nossa vontade, depende desse estímulo externo. Então, por exemplo, se eu levantar agora e for até um ambiente a qual tem muito barulho, então eu vou ter uma ativação do sistema nervoso simpático, porque aquele som vai mexer lá nasquelas regiões cerebrais que eu mostrei anteriormente e vai gerar um estímulo aqui no sistema nervoso simpático. Quando esse estímulo estressor ele acaba chegando no sistema nervoso e nós interpretamos como algo estressor, eu vou ativar o sistema nervoso simpático. Só que ele não vai acontecer de forma isolada. Então, não necessariamente vai acontecer só a dilatação da pupila. Então, eu vou ter alterações, como, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca. Então, um ambiente muito estressante, eu vou ter um aumento da frequência cardíaca, um aumento dos batimentos ali cardíacos. Eu vou ter também, por exemplo, uma inibição, né, a atividade do estômago e do pâncreas. Então, a ideia é que um ambiente muito estressante, por exemplo, vai inibir a atividade desses órgãos. Então, quando eu penso no exercício, eu não posso me limitar a pensar somente no músculo. Eu preciso entender que o exercício ele é um estímulo estressor. Ele está sendo executado ali, principalmente pelos comandos do sistema nervoso simpático. Nós podemos ter uma atuação do sistema nervoso parasimpático para ajudar na regulação do quanto esse sistema nervoso simpático é acionado ali com o estímulo, mas quem determina é o sistema nervoso simpático. E depois, o sistema nervoso parasimpático está muito relacionado com várias respostas ali de relaxamento. E todos eles estão vinculados com os estímulos externos que vão estimular o sistema nervoso. Ok? Então, quando nós pensamos em sistema nervoso endócrino e o sistema nervoso, perdão, quando nós pensamos no sistema endócrino e o sistema nervoso, nós podemos pensar que são os dois principais sistemas de comunicação do corpo, que enviam sinais ou mensagens para influenciar respostas e adaptações fisiológicas. Então, tanto o sistema nervoso quanto o sistema endócrino vão enviar mensagens ou sinais, seja via o estímulo neural ou via hormônio. Então, são mensagens, são formas que o nosso corpo utiliza para interpretar um determinado estímulo. Então, quando nós temos, por exemplo, uma alta concentração de cortisol, que é o hormônio do estresse, vamos dizer assim, né? Usado como hormônio do estresse. Nós temos, então, um ambiente
crônico, lembrando que o cortisol, é muito legal falar disso, que o cortisol está muito relacionado com o estresse crônico. O aumento do cortisol está muito relacionado com o estresse crônico. O estresse agudo, aquele, nossa, eu preciso correr agora. É adrenalina e noradrenalina. É um outro tipo de estresse. Quando eu fico noite sem dormir, muito estresse, trabalho, etc e tal, cortisol aumenta, porque é um estresse crônico. Ele participa ali também das relações de luta ou fuga, porque ele já está presente, circulante, mas está muito relacionado ao aumento dele com o estresse crônico. Mas vamos imaginar, então, que eu tenho esse cortisol aumentado. Então, eu tenho um ambiente de estresse que está mandando um sinal para liberar cortisol, que está relacionado também com a velocidade do nosso metabolismo e também na regulação do nosso metabolismo. Então, ele tem um papel importante também. Ele está responsável por fornecimento de energia. Então, se eu estou estressado, se eu preciso de produzir mais energia, porque eu estou estressado, eu preciso resolver, eu preciso correr, eu preciso empurrar, fazer alguma coisa, então eu tenho esse hormônio que vai favorecer a produção de energia, porque as condições que eu estou demanda que eu produza mais energia. Então, o cortisol vai ajudar nisso. Então, são mensagens que eu tenho um estímulo externo, ok? Mexendo lá no sistema nervoso, que vai estimular a liberação de determinados hormônios para que eu consiga realizar uma tarefa ou resolver uma determinada situação ou me adaptar a uma determinada situação. O sistema endócrino envia um sinal na forma de um hormônio, em que uma substância química liberada no sangue por uma glândula. Então, é a forma como o sistema endócrino se comunica, através do hormônio. O sistema neuroendócrino, né? As múltiplas atividades das células, tecidos e órgãos do corpo são coordenadas pelo interrelacionamento de vários tipos de sistemas mensageiros químicos. Então, esses hormônios, eles têm características, não são todos iguais. Por quê? Porque eles vão depender de inúmeros fatores, como, por exemplo, os estímulos externos e também os órgãos a qual eles estão sendo produzidos. Então, existem várias características e essas características estão relacionadas com a forma pela qual eles são estimulados a serem produzidos. Nós temos neurotransmissores, são liberados por terminais de axônios de neurônios nas junções sinápticas e atuam localmente para controlar as funções das células nervosas. Então, nós pensamos, por exemplo, lá na famosa sinapse, né? Então, onde eu tenho o sistema nervoso em conexão com o músculo, em comunicação com o músculo, e eu tenho a liberação de neurotransmissores, como, por exemplo, a acetilcolina, que vai se ligar aos receptores de acetilcolina e favorecer inúmeras respostas ali na célula muscular. Então, é uma forma do sistema nervoso se comunicar com o músculo através de neurotransmissores. Veja que interessante. O estímulo ele vem via sistema nervoso, impulso elétrico. Esse impulso elétrico chega até a região pré-sináptica, gera ali respostas, né? Gera ali alterações, que vai favorecer a liberação de um neurotransmissor, que vai favorecer ali as respostas na região pós-sináptica, que no caso poderia ser a célula muscular. Hormônios endócrinos são liberados por glândulas ou células especializadas no sangue circulante e influenciam as funções das células-alvo em outro local do corpo. Então, hormônios endócrinos. Então, são vários tipos, nós vamos ver aqui na sequência. Os hormônios endócrinos, eles são liberados por glândulas ou células especializadas. Esses hormônios são liberados no sangue, né, na circulação sanguínea, e influenciam a função das células-alvo ou outro local do corpo. Vou dar um exemplo de um hormônio endócrino, que é liberado na corrente sanguínea. Então, por exemplo, testosterona é um hormônio endócrino que é liberado na corrente sanguínea e ele vai agir lá no seu receptor, na célula muscular, por exemplo, para criar as respostas ali dentro da célula muscular, como, por exemplo, favorecer a síntese de proteínas, né? Favorecer ali a hipertrofia muscular. Então, é um hormônio endócrino. Ele é liberado por uma glândula e depois por um órgão, né? E é liberado na corrente sanguínea para chegar até o tecido
específico, como, por exemplo, o tecido muscular. Hormônios neuroendócrinos são secretados por neurônios no sangue, né, circulante, e influenciam a função de células-alvo em outro local do corpo. Então, tem hormônios também neuroendócrinos. Tem hormônios endócrinos e hormônios neuroendócrinos. Que aí, no caso, eles são secretados por neurônios no sangue. Aqui são liberados por glândulas ou células especializadas. Aqui eles são secretados por neurônios. Nós temos também os hormônios, né, chamados de parácrinos. São secretados por células no líquido extracelular e afetam células-alvo vizinhas de tipo diferente. Então, eu tenho células no líquido extracelular. Então, são células, não são glândulas e não são neurônios. São células que vão produzir esses hormônios, que vão agir no líquido extracelular, que afeta células-alvo vizinhas de tecidos diferentes. Um dos hormônios parácrinos, né? Parácrinos que nós podemos usar como referência é o GLP-1, que é o famoso hormônio lá que compõe, por exemplo, o Ozempic. Então, o GLP-1 ele é produzido lá no intestino e ele vai agir no líquido extracelular e afetar células-alvo vizinhas. Então, ele até cai na corrente sanguínea e também acaba afetando ali o próprio intestino e regiões ali próximas a ele. Hormônios autócrinos são secretados por células no líquido extracelular, células no líquido extracelular, e afetam a função das mesmas células que os produziram, ligando-se a receptores na superfície celular. Então, veja, o parácrino ele vai afetar células-alvo vizinhas, de tipo diferente. Então, é uma célula que produz um determinado hormônio e vai agir em uma célula vizinha diferente daquela a qual ele foi produzido. Autócrinos são secretados por células no líquido extracelular e afetam a função da mesma célula que o produziram. Nós podemos usar também como parácrino, por exemplo, as células beta lá no pâncreas. Então, a insulina é produzida lá no pâncreas, né, lá nas células beta, e elas vão cair na corrente sanguínea, por exemplo, e vão afetar células vizinhas, células-alvo vizinhas, não é a mesma célula. Autócrino, nós podemos usar como referência, por exemplo, o IGF-1. O IGF-1 também é produzido na célula muscular, e ele tem ação na própria célula muscular, que é um fator de crescimento. Então, é uma forma de se comunicar ali, de criar estímulos através de uma estrutura diferente de hormônio, que seria um hormônio autónomo. E as citocinas, que são peptídeos secretados por células no líquido extracelular e podem funcionar como hormônios autócrinos, parácrinos e endócrinos. Então, as citocinas, elas têm essas características, seja autócrinos, parácrinos ou endócrinos. Exemplos de citocinas incluem as interleucinas, que estão relacionadas principalmente com o sistema imunológico, né? E outros linfócitos são secretados por células auxiliadoras e atuam sobre outras células do sistema imune. Hormônios, citocinas, por exemplo, a leptina, produzidos por adipócitos, são algumas vezes chamados de adipocinas. Por quê? Porque elas têm funções autócrinas, vamos voltar aqui, né? Autócrinas, que podem afetar a função da mesma célula. Então, uma adipocina, a leptina, ela pode agir no próprio adipócito, criar respostas ali no próprio adipócito. Elas podem ter uma ação parácrina, afetar células vizinhas, ou endócrinas, cair na corrente sanguínea e afetar outros tecidos e órgãos. Então, uma adipocina, ela, no caso a leptina, ela tem essa característica. E aqui nós podemos ver, de uma forma bem resumida, eu vou aprofundar um pouquinho mais, como que é o sistema, né, neuroendócrino através de um estímulo específico, externo, que vão favorecer as respostas
do sistema nervoso autonômico e também do sistema endócrino. Então, nós temos, por exemplo, os órgãos-alvo, né? Atuam produzindo os hormônios. Então, esses hormônios, eles são produzidos, né? Ou são liberados no sangue. Então, eu tenho órgãos-alvo que atua produzindo hormônios ou liberando hormônios no sangue. Quando eles produzem hormônios, esses hormônios podem estimular glândulas a produzirem hormônios. E também funciona mediante ao sistema endócrino, que é regulado pelo sistema nervoso. Então, se eu pegar desse sentido aqui, o sistema nervoso regula o sistema endócrino, que as glândulas, né, funcionam só mediante o sistema endócrino, que é regulado pelo sistema nervoso. Então, glândulas como, por exemplo, o hipotálamo, como eu coloquei lá, que seria nosso alvo aí para conseguir fazer algumas relações com o treinamento, né? Ele regula a hipófise através dos estímulos que chegam ao hipotálamo, e a hipófise, então, atua como glândula, produzindo GH, vasopressina, ocitocina, e também regula outras glândulas, como, por exemplo, a tireoide, através do TSH, que estimula a produção de hormônios tireoidianos. Então, a hipófise vai produzir os seus hormônios ali de forma direta, mas também vão produzir outros hormônios que vão estimular outras glândulas, como, por exemplo, a tireoide, a produzir os hormônios tireoidianos. Aqui, vão estimular a tireoide através do TSH. Essas glândulas, né, produzem os hormônios que podem também ser produzidos por órgãos-alvo, e esses hormônios são liberados no sangue para fazer as suas ações também. Como, por exemplo, nós temos lá o pâncreas, né, produzindo lá insulina, glucagon e etc. Então, eu tenho um mecanismo que envolve o sistema nervoso, o sistema endócrino, que determinam as ações desses hormônios. Mas, basicamente, eu tenho o ponto-chave aqui dessa imagem, desse organograma, né, é justamente o sistema nervoso regulando o sistema endócrino. E aqui nós temos os principais locais anatômicos das principais glândulas endócrinas e tecidos do corpo. Os múltiplos sistemas hormonais desempenham um papel-chave na regulação de quase todas as funções corporais, incluindo metabolismo, crescimento, desenvolvimento, balanço hidroeletrolítico, reprodução e comportamento. Então, os sistemas hormonais desempenham esses papéis importantes do nosso corpo. E nós temos várias glândulas, cada uma responsável por produzir seus respectivos hormônios. Ok? Nós temos lá o tecido adiposo, como nós vimos, temos o estômago, nós temos os ovários, os testículos, o rim, pâncreas, né, a glândula adrenal. Então, nós temos inúmeros órgãos que vão ser responsáveis ali por todos esses fatores. Então, quando nós pensamos em hormônios, nós não podemos imaginar ou caracterizar um hormônio, um ou dois hormônios como os principais. Ah, o hormônio, o GH, ele é o mais importante. Ah, a testosterona que é importante. Não, a insulina que é... Não, cada um tem a sua característica e vai auxiliar para respostas relacionadas ao metabolismo, ao crescimento, ao desenvolvimento, ao balanço hidroeletrolítico, à reprodução e o comportamento. Então, cada hormônio tem o seu papel e o que nós buscamos é que as concentrações desses hormônios estejam adequadas para um bom funcionamento dos nossos sistemas, porque eles vão atuar em todos os sistemas, principalmente porque a grande maioria deles vão estar presentes aí na corrente sanguínea. E nós temos 3 tipos de hormônios, basicamente. Nós temos hormônios polipeptídeos, que são proteínas, né? Incluindo hormônios secretados pela hipófise anterior e posterior, pelo pâncreas, como por exemplo insulina e glucagon, pela paratireoide, como por exemplo paratormônio, e por muitos outros. Então nós temos outro hormônio também que nós podemos caracterizar aqui é o GH, né? Um polipeptídeo, produzido lá pela hipófise. Então nós temos
inúmeros hormônios que têm essa característica. Cada tipo de hormônio, ele vai ter um tipo de ação diferente em cada tecido e a forma como ele se comunica com cada tecido também é diferente. Tem uns que conseguem passar pela membrana sem precisar de um receptor, tem uns que precisam de receptores. Então, cada um tem uma ação um pouquinho diferente, a forma como eles conseguem se comunicar. Tem os hormônios esteroides, secretados pelo córtex adrenal, por exemplo, como cortisol e aldosterona, pelos ovários, como por exemplo estrogênio e progesterona, pelos testículos, como por exemplo testosterona, e pela placenta, estrogênio e progesterona, por exemplo. Então nós temos hormônios esteroides. Eles têm as suas características, participam ali das suas respectivas funções, né? E espera-se que eles estejam com suas concentrações adequadas para que as suas respostas sejam adequadas de acordo com os estímulos. Derivados de aminoácido tirosina, secretados pela tireoide, como por exemplo a T3, T4, né? Tiroxina e triioditironina, e medula adrenal, né? Que é a epinefrina ou norepinefrina, ou adrenalina e noradrenalina. Não existe hormônio conhecido como polissacarídeo ou ácidos nucleicos, né? Então, esse tipo de classificação de hormônios não existe. Somente esses três tipos, que são os polipeptídeos, esteroides e derivados de aminoácido tirosina. Então, lembrando, pessoal, que a ideia dessa primeira aula é fazer uma breve introdução sobre o sistema nervoso e também sobre o sistema endócrino e mostrar a relação do sistema nervoso endócrino para a produção dos hormônios. Então, inicialmente nós temos um estímulo externo que vai favorecer, então, o sistema nervoso a estimular ou a regular o sistema endócrino para produzir hormônios. Então, o sistema neuroendócrino é a relação do sistema nervoso com o sistema endócrino e como eles se comunicam. Então, vamos dar um exemplo aqui bem básico, né? Quando nós temos, por exemplo, a produção excessiva de um determinado hormônio, ou nós temos a produção excessiva de forma natural, nós temos a produção excessiva de um determinado hormônio, muitas das vezes é porque o ambiente que nós estamos inseridos é um ambiente que está sendo muito estressante, ou está estressando muito aquele sistema, principalmente o sistema nervoso. Um exemplo que não está relacionado com o sistema nervoso, como, por exemplo, a produção de insulina. Ele está relacionado com, somente quando nós pensamos em diabetes do tipo 2, nós pensamos ali na produção da insulina mediante um estímulo que vem via alimentação. Não necessariamente é o sistema nervoso que está regulando, e sim a concentração de glicose no sangue que está regulando a produção desse hormônio. Agora, quando nós temos um ambiente muito estressor, por exemplo, nós temos uma produção excessiva de cortisol. Já existem evidências mostrando que existe uma relação entre um aumento da concentração de cortisol com uma diminuição de testosterona. Então, um ambiente muito estressor acaba favorecendo a produção de cortisol e desfavorecendo a produção de testosterona, porque existe uma busca por um equilíbrio. Então, o sistema nervoso é que regula o sistema endócrino. Lógico, nós vamos ver as questões relacionadas a feedback, negativo e positivo, mas basicamente nós podemos imaginar que um estímulo, seja qual ele for, um estímulo externo, vai alterar nosso sistema nervoso, que vai regular o nosso sistema endócrino a produzir determinados hormônios. Aí depois a regulação disso tudo, né, depois que nós temos a produção desse hormônio, é mediante outros fatores que eu vou passando na sequência. Ok? E ao longo dessas aulas, né, eu vou disponibilizando também artigos para leitura, né, para que vocês possam se aprofundar um pouquinho mais em cada tema que será abordado aqui na aula. Ok? Valeu, pessoal, espero poder ter contribuído e até breve. Não se esqueça, se você quiser saber mais sobre treinamento de força e a relação do treinamento de força com os nossos inúmeros sistemas fisiológicos e também com aspectos psicobiológicos, é só participar do meu grupo de estudos
prescrição de treinamento de força. O link está disponível lá na bio do meu Instagram, @o professor Danilo Rodrigues. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço.